Então vamos pensar aqui no nosso intestino. Ai, morada de bactérias, fungos e outros micróbios. Todos aqui, morando no nosso intestino, mas desempenhando uma função em vários aspectos da nossa saúde. E ter uma colônia, presta atenção, uma colônia abundante, diversificada, pode ajudar nosso corpo a melhorar a função imunológica, sintetizar os nutrientes, controlar o apetite, melhorar inclusive o nosso bem-estar mental. Aqui vai acontecer a produção de serotonina, dando bem-estar pra gente, alegria. Para falar mais sobre a saúde intestinal, hoje eu recebo o cirurgião coloproctologista, Dr. Alexandre Nishimura. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Alegria te receber, viu? Obrigado. Você tá aqui do seu ladinho pra gente conversar sobre esse assunto. Eu fico feliz porque a gente sempre fala, né, de um tempo para cá, o intestino é seu segundo cérebro. Falamos de depressão bastante essa semana, o psiquiatra falou, não adianta tomar remédio para depressão se não cuidar da saúde do intestino, se não cuidar da microbiota intestinal. Sim. Então, hoje a gente vai ter a chance de descobrir, de desvendar esses mistérios. Sim. Ainda mais janeiro, né, janeiro branco, né, das doenças mentais e prevenção. O intestino realmente, todo mundo fala que é o segundo cérebro. Mas a gente tem envolvido aí as bactérias também, né? A flora intestinal, que é tão importante para estabilizar a saúde emocional, metabolismo de uma forma geral, digestão, bem-estar, sono, né? Uma boa noite de sono é super importante. Cada vez mais tem estudos falando sobre isso. Que ótimo. Você já viu que tem bactérias boas, né? Tem bactérias boas e ruins. O importante é a gente aprender sobre isso e fazer a prática do dia a dia, de forma que as bactérias boas sejam bem nutridas. Sim, elas sejam sempre em maior número do que as maléficas. Isso é super importante. E a gente consegue mexer com isso, com o tipo de alimentação que a gente come, que é super importante. A gente sempre fala assim que a gente é o que a gente come, né? Então isso também vai refletir na população bacteriana que a gente tem no intestino. E quando tem esse desequilíbrio, Cláudio, a gente fala que chama disbiose. Então disbiose é quando você tem bactérias ruins em maior número do que as boas. E aí a gente precisa tomar algumas medidas para controlar isso. Aí eu sei que em casa talvez você fique pensando, tá, mas como é que eu vou saber disso? Não sei se vale a pena fazer exames para saber se existe, mas eu acho que a prevenção é o melhor caminho, né? Eu acho que na verdade os hábitos que a gente toma, os bons hábitos, vão fazer com que a gente tenha equilíbrio. Mas é importante a gente sentir o nosso corpo. Quais são os sinais que o corpo está dando? Né? Se você está tendo estufamento abdominal, se está soltando mais gases, se o intestino não está funcionando bem. Então aí é um sinal, um indício de que as coisas não estão indo bem. E a gente tem que ajustar, né? Porque alguns alimentos eles vão produzir bactérias piores, que vão dar mais gases. Então a gente tem que ajustar isso aí. Existem aí alguns exames que podem ser feitos, exame de fezes, para poder ver como é a população, mas acho que mais importante do que a gente ficar bitolado em saber qual é o nome da bactéria que tem, a gente sentir o nosso corpo e ver se ele está em desequilíbrio ou não. E aí, procurar adequar, né? Passa com uma boa nutri para poder ter as orientações sobre quais tipos de fibras comer, quais massas deixar de se alimentar, alguns elementos que são pró-inflamatórios. Então, acho que a gente tem que sentir o nosso corpo e aí sim tomar as nossas condutas para poder procurar uma solução para os problemas que a gente está tendo. Perfeito. A gente pensa muito em probióticos quando a gente pensa em flora intestinal, né, na microbiota intestinal. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos pré-bióticos, porque às vezes a gente está lá até consumindo em cápsulas probióticos e esquece de alimentar essas bactérias boas, né? O que seriam os pré-bióticos que a gente consegue consumir no dia a dia na própria alimentação? Sim. Então, no dia a dia, se a gente for pensar, as próprias fibras que a gente escolhe, as frutas, os legumes, eles vão ser considerados como os pré-bióticos. Então, dependendo do tipo de cereal, tipo de fibra, do tipo de legumes que você come, você vai acabar selecionando um pouco mais essa flora intestinal e aí você vai estar equilibrando para um lado mais positivo ou para um lado mais negativo. O que eu queria dizer assim, eu sempre falo para os pacientes, Cláudio, que assim, nem todo mundo é igual. Então, às vezes você tem um costume de comer, por exemplo, uma alface e não faz bem para você, mas o outro come e faz bem. É porque o teu organismo ele se adapta melhor àquele tipo de fibra, àquele tipo de nutriente. Então, assim, o pré-biótico seria realmente aquilo que você falou. É o tipo de alimento que a gente está dando para as bactérias intestinais para elas se proliferarem, se ela ter aquela saúde ali dentro do nosso intestino. Você falou de alface e de fibra.
Na verdade, os pré-bióticos, eles estão muito relacionados às As fibras. fibras. Então, legumes, verduras. Tá aí um motivo para quem não come Sim. salada por frescura, começar a comer salada, né? Porque a gente tem que entender que a alimentação não é só uma fonte de prazer, é também uma fonte de prazer. Depois que a gente começa a comer alguns alimentos, a gente até descobre prazer nesses alimentos. Eu, por exemplo, amo salada, amo mesmo, de verdade. Mas aí tem gente que fala, eu não gosto porque aprendeu a falar não gosto na infância, mas já cresceu, já tá grande. Então é hora de entender que salada é um pré-biótico, vai Sim. cuidar da saúde do seu intestino, cuidando da saúde do seu corpo inteiro e principalmente da sua mente, né? Sim, com certeza. Você até falou, né? A questão da serotonina. 80 a 90% da serotonina, que a gente chama, que é o neurotransmissor, que a gente chama de hormônio do prazer, é produzida no intestino. Então, se a gente tem um equilíbrio daquela nossa flora, se o intestino está funcionando adequadamente, você vai ter produção de neurotransmissores como esse, que vai resolver a questão de prazer, de saciedade, de sono, né? Então, isso eu acho que é super importante, a gente manter o corpo em equilíbrio. A gente não pode pesar tanto para um lado, nem tanto para o outro. Você fala que 8,80 não dá. Eu sei que uma vez ou outra, a gente acabou de passar festas, né? Tem uma escapadinha, mas você tem que retomar e equilibrar isso para poder ter o corpo sempre saudável. Perfeito. O funcionamento do intestino, pensando em evacuação, ele precisa ser, de fato, como um reloginho? O mais adequado é você fazer um reloginho, por quê? Porque você acaba criando um hábito, principalmente, Cláudia, nas mulheres. Os homens a gente brinca assim que é mais turístico, né? As mulheres não, as mulheres têm que ter aquele momento. Então, às vezes, você não consegue ir ao banheiro para fazer suas necessidades antes de trabalhar, tem o desejo no momento de trabalho, não tem aquela liberdade, aquele costume. E aí você acaba fazendo com que o intestino ele, se acostume a não ter desejo. E você vai gerando um quadro de constipação. Então, se você faz um reloginho para você estar no seu ambiente, no seu habitat, reguladinho, é o mais adequado. Antigamente, na verdade, as pessoas elas tinham que colher, caçar ou pescar para poder se alimentar. Então, por isso que a gente fala que você se alimenta 30 minutos, 60 depois de se alimentar, o ideal é evacuar. Hoje, com a facilidade da modernidade, não é assim. Você tem super facilidade de comer, né? Vai na geladeira, pega um alimento, passa num restaurante. Então, hoje você acabou se adaptando. Por isso que a questão do reloginho é super importante na sociedade atual, para você ter esse costume e não acabar criando o hábito de constipação. Agora, é verdade que quem não vai ao banheiro todo dia já pode se considerar constipado? Não. Eu digo assim sempre para os pacientes que 3 é o número chave. Se eu evacuo até 3 vezes por semana, tá tudo bem. Se eu evacuo mais que 3 vezes por dia, é diarreia. Então assim, se você evacuar dia sim, dia não, fezes com consistências normais, sem dor e sem muito esforço para evacuar em mais de 25% das vezes, isso não é constipação, é normal. Eu já peguei pacientes que, doutor, eu tenho constipação com 20 anos, mas por que você tem? Porque eu não faço todo dia. Mas você dói? Não. Tem dificuldade? Não. Então não é constipação. Então você pode, eventualmente, fazer até 3 vezes por semana, folgando. Não há necessidade de evacuar todos os dias, para considerar normal, tá? Óbvio, que se você conseguir evacuar todos os dias é melhor, porque você está eliminando essas impurezas, tá? Isso é importante. Perfeito. Falando da saúde do intestino, só para você entender, deixa eu Isso. pedir até para colocar essa imagem na tela cheia, a gente perceber aqui o caminho do alimento, né? A gente vê isso na escola, mas agora vamos recapitular. Isso. Doutor, por favor. Porque assim, Cláudia, a gente tem o sistema digestório, ele começa desde a boca. Então já começa a digestão lá em cima. E a gente falando assim na questão do intestino, o intestino seria essa imagem verde e azul embaixo, que é o intestino grosso. O intestino grosso ele é responsável, na verdade, pela confecção do bolo fecal. Então ali vai fazer a absorção de água, que a gente acabou não absorvendo adequadamente na ingesta hídrica ali, né, via oral, absorve e forma o bolo fecal. Por isso que a gente fala, se a gente não toma tanto líquido, o corpo vai entender na hora que chegar ali no intestino grosso, poxa, a Cláudia não tomou líquido, eu preciso absorver líquido para poder fazer o metabolismo. E as fezes ficam mais endurecidas. Então o grosso é mais responsável por isso. O delgado, que é aquela parte alaranjada, no interior dessa parte verde, que é composto pelo duodeno jejunilho, ele é responsável por 90% da absorção de nutrientes. Então, esse intestino fino, ele é mais para a questão de nutrientes, vitaminas, né, os sais, minerais, e o grosso é pela formação do bolo fecal. Então, isso que seria, na verdade, o que a gente fala do intestino. Perfeito. Entendendo isso, a gente vai passar para um outro momento da nossa pauta.
Aí a gente vai falar de doenças, tá? Então me dá 2 minutinhos e eu volto aqui. Vamos lá de volta, gente. Voltando ao nosso assunto sobre o intestino. Falamos bastante sobre a saúde do intestino. Sim. Agora vamos falar de algumas doenças que podem acontecer no intestino. A disbiose seria uma doença, né? Sim. Uma condição. Sim, seria um desequilíbrio ali que acaba gerando alguns sinais e sintomas, então é classificado como uma doença, sim. Muito mais fácil de tratar do que algumas outras patologias, mas é considerado uma doença. A gente tem outras patologias, como os pólipos, como o câncer do intestino, diverticulite, diverticulose. Aqui na imagem, Cláudio, dá para a gente mostrar na figura. Então, ali embaixo, você tem alguns pólipos. Aquela imagem mais rosinha, como se fosse uma bolinha, seria já um... Para ver se eu estou conseguindo entender, doutor. Deixa eu passar por esse lado aqui. Ah. Peraí. Então, nessa imagem... Isso aqui, que é um pólipo? Isso já seria um tumor. Isso é um tumor. Pólipo é esse? Esses são os pólipos. São menores. Isso, seriam os pólipos. Se eu tenho pólipo, não retiro, não faço o exame, que seria a colonoscopia, não descubro, ele pode crescer e virar um tumor? Pode. Tá? 90% dos tumores vêm dos pólipos. Então, é o ciclo adenoma-carcinoma. Então, por isso que a gente bate muito na tecla de fazer a colonoscopia para poder o quê? Interromper esse ciclo. Então, a gente sabe que um pólipo, ele tem um prazo em torno de 5 anos para poder degenerar e virar um câncer. Então, por isso que tem esse prazo. Faça a colonoscopia de 5 em 5 anos, mesmo que não tenha sintomas. Então, isso é importante fazer, tá? Aqui seria o quê? Isso aí seria um processo inflamatório. Então, quadros de colite, quadros de doença de Crohn, colite pseudomembranosa por uma enterite, uma infecção intestinal, você pode acabar tendo essa produção de muco e liberando aí uma evacuação mais diarreica. Uhum. Ali em cima, a gente tem um quadro... Aqui? Isso. De diverticulite, tá? Então aí você mostra o espessamento da parede. Eu brinco com os pacientes que divertículo é como se fosse o cabelo do intestino. É sinal de que a gente está envelhecendo. São saquinhos que dão na parede do intestino. Então se você inflama, a parede vai ficar espessada e aí dá o quadro da diverticulite. E aqui embaixo, esse vermelho, Cláudio, é também parte do intestino, é a principal causa de cirurgia de urgência no mundo, que é apendicite. Então, o apendicite... Ah, é aqui que fica o apêndice? Isso. Isso é o apêndice? Isso é o apêndice. Olha, o vereador mostrando que já fez a cirurgia de apêndice. Isso. A principal causa de cirurgia de urgência do mundo é apendicite. Ah, é aqui o Isso. apêndice. Por que as pessoas têm apendicite, doutor? Porque você tem uma obstrução, porque o apêndice, como dá para ver ali, como se fosse um dedo de luva, é um fundo cego, você não tem comunicação com nada. Então, na base dele, você tem uma obstrução, você dificulta a circulação e aí você vai acabar gerando o quê? Uma proliferação bacteriana e gera uma infecção. Então, a apendicite é normalmente por conta disso. Ali não é o começo do intestino. É o começo do intestino grosso. Mas aí ele está ligado aonde? Ah, ele está ligado ali No naquele seco. pedacinho. Isso. Pelo intestino fino. O intestino fino cai no intestino grosso no seco. E no seco é onde sai aquele dedinho que é o apêndice. E todo mundo tem esse apêndice. Todo mundo tem esse apêndice. Porque não serve para nada, né? Atualmente não, né? Antigamente você tinha como processo de digestão, mas hoje a gente brinca, né, na residência médica de cirurgia, que o apêndice ele serve para ajudar o R1 a aprender a operar, né? Entendi. Mas é o apêndice ali e fica do lado direito do abdômen. Então a gente tem várias patologias, né, que podem acometer o intestino. E aí, dentre as benignas e dentre as malignas. Eu acho que o grande, vamos dizer assim, o grande tabu que tem aí é essa questão de fazer ou não fazer, por exemplo, a colonoscopia se não tem sintoma. Isso é uma coisa que eu sempre bato a tecla nos pacientes, mostro através... É muito importante quando você tem, na verdade, um famoso, né, uma celebridade que acaba tendo e você começa a falar sobre o assunto. Isso é importante conscientizar as pessoas, porque 70% mais ou menos dos novos casos de câncer de intestino, os pacientes não têm sintomas. Então, quando as pessoas elas deixam de ir no médico, porque elas se diagnosticam não ter nada, você está aumentando a incidência de câncer na população. E aí a gente precisa realmente ter essa consciência, né? Eu fiz o meu primeiro exame de colonoscopia, eu acho que por volta dos 45 anos, porque tinha histórico familiar, meus pais né, me orientaram e eu fui fazer. E aí no primeiro exame eu já tirei 2 pólipos. Sim. Aí repete no ano seguinte. No ano seguinte eu tirei 1 pólipo, aí repete no ano seguinte. Aí não tinha mais nenhum, aí já pulei 2. Aí fiz de novo, não tem mais nenhum, agora já pulei um pouco mais. E é assim, né? Tem que ficar de olho. Eu digo assim para os pacientes, fazer de 3 a 5 anos é tranquilo, tá? Desde que não tenha sintomas. Se tiver sintoma, tem que antecipar.
Por quê? Até, por exemplo, aqui nessa imagem, Cláudio, essa é uma imagem da evolução do tumor. Aí já é um estadiamento. Então, quer dizer, às vezes você vai fazer um exame, né? Passou despercebido, não fez o exame, nunca fez, mas vai fazer o exame. Às vezes você pega um paciente que tem um tumor no estadio mais inicial, no estadio 1. Então, quer dizer, você tem muito mais chance de curar. Do que você deixar passar ao longo do tempo. Quando você pega um paciente que já tem metástase, que seria o estadio 4, quanto tempo ele deixou aquele tumor crescendo, consumindo o próprio organismo. Então, quanto mais precoce a gente faz o exame, maiores são as chances de cura. E o câncer de intestino é um câncer altamente curável, desde que seja diagnosticado e tratado na fase precoce. Agora, a recomendação é fazer a colonoscopia a partir de quantos anos? Hoje, que a gente tem recomendação nos guidelines brasileiros, europeus e americanos, é a partir dos 45 anos, todos, sejam homens ou mulheres, mesmo que não tenham sintomas. Como você disse, começou com 45, na verdade, quem tem história familiar tem que fazer a partir dos 40 anos de idade, ou 10 anos antes do parente mais jovem que teve câncer. A gente teve agora algumas celebridades até, tive aí uma reportagem sobre isso, uma jovem de 23 anos que teve um câncer de reto. Então veja bem, filhos dela ou eventualmente irmãos, a partir dos 13 já é recomendado fazer colonoscopia. Então varia se você tem história familiar, mas se não tiver, 45 anos é uma idade que a gente já tem que colocar no radar colonoscopia como parte do check-up. Isso é importante. Aí, ó, eu tô falando com um monte de vocês de 45, 40 a mais, que é a partir dos 40, 40 a mais que nunca fez uma colonoscopia. Então é pra marcar hoje. Mas você sabe... Tem no SUS. Ah, mas vai demorar. Se você não marcar hoje, não vai fazer nunca. Ah, mas só vai ter no final do ano. Tá certo, deixa marcado pro final do ano. Pronto. Resolvido um problema. Você tirou uma preocupação da cabeça. Sim. Mas tem que fazer esse exame, de todo jeito. Aqui, eu tenho uma turma aqui que já tem mais de 40. Vocês já fizeram colonoscopia? Tem histórico. Precisa fazer, tem histórico, já tá com quase 55. Olha isso. Eu tenho que puxar a orelha aqui da turma também. Tem que fazer, pode marcar hoje. Mas, né? Cláudio, isso é um tabu. Eu sempre que eu faço algum conteúdo, alguma coisa, eu tento tentar desmistificar essa questão do tabu. Porque, por exemplo, hoje, muitas pessoas, elas têm a naturalidade de falar, eu fiz uma cirurgia plástica, ou eu fiz qualquer outra coisa assim. Mas quando você fala, passei com um proctologista, eu fiz uma colonoscopia, as pessoas se sentem invadidas, né? Colonoscopia. Só que colonoscopia, o paciente, ele dorme, ele não sente nada, então, de um certo modo, você não tem constrangimento, porque... Nenhum, não vê, gente. não vê. E foi-se o tempo que era super desconfortável o preparo. Porque o Sim. preparo, a gente tem que esvaziar todo o intestino, né? E tem que tomar um líquido que é chatinho, que é ruimzinho. Mas nada do outro planeta. Você tira de letra, né? E no final das contas você faz uma limpezona. É bom para agora essa época do ano, né? Quem comeu demais, quem exagerou já... Mas você sabe, Cláudio, quando eu fiz a minha colonoscopia, eu tomei os 3 tipos de preparos mais comuns. Uma... tinha que estar super limpo, porque eu não ia chegar com o meu chefe, ele fazer colono em mim, eu faço colono e tá sujo, não dá. E a outra, para eu poder provar os preparos, para poder entender o que as pessoas reclamavam. E é o que você falou, não é um bicho de 7 cabeças. Depende, na verdade, de como a gente recebe aquela situação. Sim. Se você recebe de peito aberto, vai tudo bem, mas se você já vem com restrição, você não vai, e é super importante. Eu falo que o preparo é muito importante porque não adianta nada você fazer um exame e você não conseguir enxergar. As pessoas têm que entender que colono é um aparelhinho que é da espessura do dedo, que na ponta tem uma câmera. Então a gente entra lá no tubo digestivo e vai olhando. Se está sujo, você não consegue ver. Então é importante o preparo. Perfeito. Você deu um exemplo de uma paciente que teve câncer no reto. Quando a gente mostrou ali o intestino, a gente até viu o reto, mas ali pode ter o quê? É um pólipo também? Também. 90% dos tumores coloretais, eles vêm do cicloadenoma carcinoma, ou seja, vêm dos pólipos, tá? Tem outros tumores que podem vir de doenças como aquela, que são as doenças inflamatórias intestinais, mas a maior parte é de pólipo. E no reto também pode acontecer. Aqui é a imagem. Vamos ver se a gente consegue colocar de novo aquela figura do intestino, Tá. né? Eu acho que aquela facilita.
Mas a gente pode ir falando enquanto isso. Tá. Aqui é o reto, né? Esse é Esse aqui, o vermelho desse lado, é o reto, tá? Que é o mesmo desse aqui. Aqui, na verdade, Cláudia, tá mostrando essas imagens de uma diferença de duas doenças inflamatórias intestinais, que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Tá? Então, são doenças inflamatórias intestinais que também podem evoluir para um câncer. Né? Tem muito em voga aí, atualmente, por conta, né, de um repórter que também tá com doença de Crohn, tá internado. Então, tem isso. Aqui embaixo, ó, ânus, reto. O reto é a porção final do intestino grosso antes de desembocar no ânus. Então, ali você pode ter pólipo também. A maior parte dos tumores coloretais é do pólipo. E pode acontecer ali também no reto. Tá, joia. Entendido. E tudo isso a colonoscopia vai verificar para fazer a prevenção. Tem outros exames que também podem ser feitos, tá? Que tem gente que tem rejeição a introduzir e tal. Mas hoje você tem colonoscopia virtual, você faz o mesmo preparo da colonoscopia, entra numa máquina de tomografia com um protocolo específico e você consegue reconstruir 3D todo o tubo digestivo. Então você pode dar o diagnóstico também com esse exame. Um outro exame é a cápsula colônica. Então você faz o preparo, você ingere uma cápsula que tem duas câmeras, uma de cada lado, e fica tirando fotos. Manda para um holter que fica acoplado ao corpo, igual o holter cardíaco, e depois você lê aquelas imagens no software. Tá? Então, tem esses outros exames também que podem ser feitos. Mas o padrão ouro é a colonoscopia. Gente, e não tem nenhum desconforto. Ah, tem desconforto. Nossa, vai introduzir alguma coisa. Você não vai ver, você vai estar dormindo. Quando você acordar, já foi. Você nem sente também. Não tem tipo, eu vou ficar mal depois. Não, você vai ficar normal depois. Vai embora para casa e viver a vida mais tranquilo, sabendo que você fez o seu papel, que é a prevenção. Doutor, vou abrir agora para as perguntas da turma, tá? Aí é que eu gosto, porque às vezes tem vergonha de perguntar uma coisa e aqui eu não tenho vergonha, não. Aqui a gente pergunta. Então, manda ver. Manda sua pergunta, a gente vai ter o doutor para explicar tudo direitinho e você tira esse grilo da tua cabeça, tá bom? Pode escrever assim lá no Instagram Vida Melhor Oficial, não fale meu nome que a gente não coloca. Aliás, eu acho até que a gente poderia colocar tudo anônimo, que aí já fica melhor. Aí você manda a pergunta lá e não vai ficar com vergonha. Porque tem gente que fica ainda constrangido, entendo. Sim. Então eu volto aqui já em 2 minutinhos. Combinado. Tá bom? Perguntas no nosso vídeo wall, produção. Vamos lá, esse momento gostoso, você pergunta e aí a gente tem essa resposta cheia de sabedoria aqui desse médico especialista no assunto. Sim. Jojo Meyer está dizendo assim, meu pai teve diverticulite grave, retirou o intestino grosso inteiro. O intestino delgado consegue assumir a função do que foi retirado, como, por exemplo, absorver as vitaminas? Sim, Cláudio, isso aí foi aquela explicação que eu disse. O delgado é o que absorve 90% dos nutrientes. É assim, um paciente já me perguntou isso essa semana. Mas assim, normalmente quando tem diverticulite grave, a gente não faz a ressecção de todo o intestino. O dele deve ter acontecido alguma coisa diferente. Porque quando ele tem diverticulite, a gente fala que a gente tem que fazer a ressecção do reto e sigmoide, onde em 90% das vezes é onde dá a diverticulite, que é a região de maior espacidade, que seria aqui desse lado esquerdo. Por isso que quem tem diverticulite tem uma dor mais aqui no flanco esquerdo, tá? Mas, sim, o organismo ele consegue assumir esse papel, tá, de absorção de nutrientes. A única coisa que pode acontecer, se esse paciente ele já tinha um trânsito intestinal, né, um movimento intestinal normal, ele pode começar a ter o que? Mais diarreia. Então você acaba aumentando esse fluxo de evacuação. Ao longo do tempo o corpo vai se adaptando e vai voltando a evacuar, mas o normal desses pacientes é acabar evacuando assim umas 3 vezes por dia a 5 vezes. Se você ficar evacuando muito mais vezes, você, como tem um trânsito muito rápido, aí você não consegue absorver as vitaminas. Deixando só o intestino delgado, você consegue, mas você tem que reduzir esse trânsito. Então, ou o corpo se adapta sozinho, ou tem que entrar com medicação para poder segurar e ele consegue evacuar ali 3 vezes por dia, 2 vezes por dia, que seria o recomendado. A alimentação precisa mudar também, no caso de ingerir menos fibras? É porque, assim, você vai ter que ingerir fibras, né, por conta do pré-biótico e tal, mas você tem que ajustar algumas coisinhas. Porque se você come muito, toma muito líquido e tudo mais, alimentações laxativas, você vai acabar espolhando muito mais. Tá joia. Tá? Nosso cinegrafista tem uma pergunta, Everaldo, por favor. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde. Eu queria tirar uma dúvida. A cor das fezes tem alguma influência de um mau funcionamento do intestino? Sim, total. Mas assim, essa é uma coisa que as pessoas elas não têm costume de evacuar e olhar para o privado, né? Então assim, às vezes você tem uma evacuação de fezes mais enegrecidas, você vai pensar eventualmente num sangramento,
Um sangramento de pequena monta, pequeno volume do próprio intestino grosso, ou um sangramento da parte do tubo digestivo superior. Se você tem uma evacuação de fezes mais acinzentadas, você pode ter um problema eventualmente de vesícula, fezes mais amareladas, com sangue, um problema intestinal, um tumor, uma diverticulite, uma colite. Então a cor das fezes, elas interferem e nos guia para alguns raciocínios diagnósticos. Obrigada pela pergunta. Próxima é da Cherolaine. Ela quer saber se fibra de maçã ajuda na saúde intestinal e qual a quantidade ideal. Cláudia, assim, ó, de um modo geral, eu sempre falo para os pacientes que as fibras em geral, elas são importantes. O que a gente recomenda hoje são em torno de 30 gramas de fibras insolúveis por dia. Então, assim, pode comer, só que eu sempre falo, não adianta você comer em demasia. Eu tive uma paciente uma vez que comeu uma bacia de acerola e entupiu. Então não adianta. Ela comeu o caroço? Com caroço. Apesar de que há quem diga que a jabuticaba que a gente come com caroço e tudo também vai entupir. Eu não consigo comer jabuticaba e jogar o caroço fora. Confesso que nunca tive problema. Um pouquinho tudo bem. O que não pode, eu sempre falo para as pessoas que a gente tem que ter bom senso. A gente tem que equilibrar, senão a vida fica preta e branca, tem que ser colorida. Então, não pode ser em demasia, mas fibra de maçã pode comer outras fibras, não tem problema. Tá joia. O Antônio Nunes quer saber se comer nos horários certos, em rotina, hora certa para almoço e jantar, ajuda na saúde do intestino. Sim, justamente por conta daquilo que eu tinha comentado, né? Que lá no passado, a gente tinha muito mais esse costume de você se alimentar, 30 a 60 minutos já está funcionando o intestino. Se você tem a rotina de alimentar, né, no almoço X horário, no jantar X horário, você vai, de um certo modo, está também regulando o funcionamento do teu intestino. Outro detalhe, que eu tinha até um professor que falava que por que os orientais são mais magros do que os ocidentais? Porque eles dizem que depois que o sol se põe, não é momento mais de você se alimentar, que é momento de você se repousar. Então, se você ajusta isso aí também, você vai regulando tanto a saúde intestinal, quanto do estômago, quanto sono, porque não adianta nada você ir numa churrascaria, se empanturrar de comida e querer dormir, você não vai dormir bem. Falando de churrascaria, é verdade que a carne fica lá no nosso intestino por dias e dias? Mais difícil da digestão. E carne, na verdade, a gente tem as carnes vermelhas, a gente tem que limitar. Hoje a recomendação são 500 gramas de carne semana. O brasileiro come isso aí muito mais. 500 gramas de carne num dia, né, se deixar. E porque ela tem mais difícil que a carne digestão. vermelha tá cara. Mas ela é mais difícil de fazer a digestão. 500 gramas por semana. Por semana, Então você vai imaginar que você vai comer um bifinho de 150 gramas, no máximo 3 vezes por semana. E ponto. Em uma refeição só. Recomendação, né? Muito bom. O Pedro Iago, estou fazendo dieta com alto consumo de carboidratos. Isso pode prejudicar meu intestino? Ô, Cláudio, mais uma vez, né? Tudo que a gente faz em excesso é prejudicial. Porque você pode gerar processos inflamatórios intestinais também. Então, tudo que você faz em equilíbrio vai bem. Em excesso, você sobrecarrega. Não só o intestino, no caso dos carboidratos, mas também outras questões sobre hormônios de digestão, hormônios pancreáticos, enfim. Então, tudo em excesso faz mal. Tive adenoma em 2015 e retirei os pólipos. Tem alguma chance de voltar? Rita Cádia, adenoma Adenoma seriam os pólipos, tá? Tem chance. A gente fala que 30% hoje na literatura das pessoas que tiraram pólipo vão formar outros pólipos. Então tem chance. Por isso que a gente fala, ela falou 2015. Então se a gente tem uma recomendação de fazer controle a cada 5 anos, quem não tem pólipo, ela já deveria ter feito outros. Porque quando tem pólipo, a gente reduz o intervalo para até 3 anos. De 1 a 3 anos fazer um novo exame. É bem provável que o médico tenha instruído nesse sentido, né? Sim, mas não estou sentindo nada, exame. deixa quieto. Bom, acho que foi ótimo, né? Ficou com dúvida? Tem mais coisas? Tem mais perguntas, depois a gente vai encaminhar todas para o doutor, tá bom? Mas muito obrigada, doutor Alexandre Nishimura, tá no dr.alexandre Nishimura no Instagram. Mas o WhatsApp, para você marcar uma consulta, marca pelo WhatsApp mesmo, que é super fácil, é o 119 6489 7000. 119 6489 7000. E o site é o www.proctoprime.com.br. Tá aí no vídeo, proctoprime.com.br. Amei Obrigado, nosso Cláudia. bate-papo, muito obrigada e até a próxima. Espero que ajude muitas pessoas. Com certeza já ajudou, né? Pelo menos o lembrete aí de que a gente precisa fazer a colonoscopia. Você tem histórico familiar a partir dos 40 anos. Não, você tem histórico familiar antes, 10 anos antes.
da data que o familiar descobriu que tinha câncer ou a partir dos 40 anos. Tem que fazer, não tem negociação para isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu aprendi aqui com o doutor, a gente tem que se alimentar bem, tem que comer fibra, tem que comer salada, tem que comer os prebióticos para alimentar as bactérias boas. E começa a olhar assim, as fezes estão pretas, epa, aí vai, tudo é sintoma e a gente precisa ficar de olho na nossa saúde, certo?